Olá, sejam bem-vindos a mais um Hotel Trends. Chegamos aqui à 25ª edição. Tô aqui com meu camarada de sempre, Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo contigo. Legal, e a gente abriu a câmera aqui já para mostrar nossa convidada, Daniela Araújo, da Decolar. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Eu quero um toquinho assim também. Gostei dessa. Tudo bom. Tudo bom, obrigado por ter vindo. Dia chuvoso aqui em São Paulo. Um trânsito, uma chuva inesperada, né? Porque nessa época do ano já é mais difícil de chover. Você é daqui? Eu sou paulistana, nascida, criada, com um pouquinho de vivência fora, mas praticamente a vida inteira em São Paulo. Quer dizer, mais ou menos, né, gente? Porque eu brinco que eu recebo minhas correspondências em São Paulo, porque eu tô mais fora do que aqui. Mas a casa é aqui. É importante isso que ela colocou, gente. A gente tá tentando agendar com ela, ó. Não é mesmo. brincadeira, não, hein? É. A gente tentou, as agendas não casavam. O Pedro viaja pouco, eu também viajo pouco, então foi difícil. O Vinícius parar de falar que eu sou uma pessoa difícil. Ambos, eu também tô viajando muito, tá difícil, Pronto, mas gente, eu tô fiquei cansado. com a edição de número Opa, 25. verdade. Olha que maravilha. Vou aproveitar o gancho que eu te perguntei se você é daqui ou não. A gente sempre começa assim, né? Eu queria que você falasse um pouco de você, sua trajetória, até chegar a Decolar e o que você faz lá pra gente dar um start aqui do nosso podcast. Boa. Então eu começo dizendo que é Dani, não Daniela. Opa! Dani, porque Daniela é quando tá brigando comigo, uma negociação muito dura, então vamos de Dani. Eu sou a Dani Araújo, eu sou uma estatística de formação, que não é muito comum, eu sei, mas eu sou gente boa ainda assim. Enfim, depois que eu saí da faculdade, eu já tive empresa, eu já trabalhei em banco, eu já trabalhei em consultoria, eu brinco que eu só não passei pelo poder público ainda. Mas enfim, aí ao longo de alguns anos de trajetória profissional, eu acabei caindo no turismo. Já trabalhei numa locadora de carros, fiquei um tempo lá, depois fui convidada para ir para a Gol, porque eu era uma pessoa que conhecia da lógica um pouco bancária, enfim, um pouco de programa de fidelidade, e a Gol queria alguém para administrar a relação entre companhia aérea e programa de fidelidade, então me convidaram, eu fui, fiquei longos anos na Gol com isso. Depois assumi a parte internacional, né, da Gol, já comercialmente, na parte comercial internacional, então muitos anos também de aéreo. E aí, nisso, fui para Decolar, também para assumir aéreo, para ser a diretora. Isso, tem quanto tempo? Na Decolar eu vou fazer 3 anos, tem 2 anos e meio. Então eu fui para a parte aérea, para ser a diretora de aéreo da Decolar. E aí já tinha muito tempo de aéreo, eu falei, olha, acho que essa é uma outra característica que eu tenho, eu gosto de sempre estar mudando. Eu falo que quando a gente já sabe fácil como resolver os problemas, está na hora de mudar. Então eu vi que já estava ficando fácil demais, eu falei, me dá problema novo. E aí eu assumi toda a parte, que é o que eu tenho hoje, a cadeira que eu tenho hoje, eu tenho todos os produtos, a gente chama em destino Brasil. Então, tudo que está sediado no Brasil, hotel, transfer, atividades, cruzeiros, enfim, tudo e órgãos públicos também, né? Secretarias de turismo, tudo fica comigo. Divertido, eu diria, no mínimo. Acho que ampliou só um pouquinho o seu leque de produtos, né, para você trabalhar. Mas legal, obrigado por ter vindo. Decolar é um play super importante. Eu vou todos os anos lá para Foxrite, lá em... Eles variam, né? Esse ano vai ser em Phoenix. O Damian tá sempre lá, sempre presente. É um player super relevante aqui na nossa região. E eu acho que o Brasil é estratégico também para Decolar, né? Totalmente. O México também, né? México. Brasil e México são os nossos 2 principais mercados, né? A Decolar é um grupo, na verdade, né, que atua em 19 países na América Latina. Então, eu brinco que a gente está desde ali do Cone Sul, né, do sul da Argentina até México. 19 países, Brasil e México são os 2 países as 2 apostas estratégicas do grupo para os próximos anos. Brasil hoje aí tem quase 50% do tamanho do grupo todo, então é algo bastante relevante, né? E o que eu acho que é mais interessante, né, em estar num grupo desse tamanho, com esse tipo de atuação, é que nos permite olhar, né, e ter informação de múltiplos mercados, né? Porque quando eu estou falando, por exemplo, né, no que eu tenho hoje, produtos em destino no Brasil, eu estou falando de vender para o brasileiro, mas eu também estou falando de vender para o argentino, para o colombiano, para o mexicano, né? Então a gente faz a relação comercial no Brasil, independente do ponto de venda, né? De onde vem esse turista. Então é muito interessante, porque e aí juntando com isso, né? É um grupo também que tem empresas em multissegmentos. Então
então, tem o que é mais conhecido, né? O meu site.com, Decolar no Brasil, Despegar no resto da América Latina. Mas a gente também tem Hotel Do, que é a nossa marca B2B. A gente tem a Stays, por exemplo, que é nosso channel manager de vacation rental. Eu tenho a Coin, que é uma fintech olhando para o turismo. Eu tenho Falabella, que é uma rede gigante de lojas físicas no Chile e ali na América Andina. Peru também, né? No Peru também. Então, assim, tem Best Day, que é um mega receptivo México e Caribe. Então, assim, é muito interessante porque é um grupo que atua no segmento turístico como um todo, né? Então, nos ajuda muito a ter um produto diverso, um olhar muito diverso, né, para várias nacionalidades e multiproduto. Não, é legal que as duas empresas, na minha opinião, né, mais tecnológicas aqui, multiplataformas da região, são argentinas, né? Você tem o Mercado Livre e também aqui no nosso indústria especificamente Sim. A Decolar, a Despegar, porque a gente é quase único aqui, né? Só a gente fala português, vamos usar o termo correto. E queria começar também falando um pouco disso, né? A gente sabe que o setor viveu um ano histórico ano passado e perto do pico histórico, né, Pedro? O nosso setor especificamente se aproximou dos picos históricos, ainda tem uns 10, 15% para chegar ali, mas 2019 já não é mais uma base de comparação que a gente mira, ultrapassamos ela. E queria começar por isso. Como é que vocês estão vendo as perspectivas para a indústria como um todo, mas se puder também falar um pouco da hotelaria, de como vocês estão vendo esse futuro desse ano, como deve fechar. A gente vê um ano, o ano, né, o momento com bastante otimismo. A gente vem de diversos quarters, né, publicando resultados que superam o ano anterior, né, e em algum tempo a gente comparava ainda com 19 e já superava. Então, a gente vem realmente numa toada muito boa, né, no volume de vendas. Eu falo que o nosso segmento turístico é sempre bastante volátil, né? Independente, falo isso desde que estava em companhia aérea, também falei quando estava em locadora de carros, falo agora que estou, né, distribuindo produto. É um segmento realmente muito volátil, né? Sensível ao desempenho econômico, né? Não, e a desempenho econômico, a condição climática, como a gente está vendo agora, sim, né? A economia mundo, enfim, né? Então a gente sempre tem aí muitas variáveis, mas eu acho que de maneira geral o turismo vem numa retomada muito interessante, que começou ali, né, naquele pós-pandemia, acho que as pessoas ainda naquele afã de deixa eu viver o que eu não pude viver ali naqueles, né, sei lá, 2 anos mais fechados. Mas a gente fica muito contente de ver que isso vem se mantendo, né? Acho que temos pontos importantes, aí já entrando um pouquinho aqui, né, mercado brasileiro, o receptivo brasileiro, né? Acho que a gente tem pontos importantes, né, de como é que a gente explora melhor o nosso país turisticamente, né? A gente está falando de um país que ainda é muito visto pelas praias, né, que eu amo de paixão, mas que não é só isso. Aliás, está longe de ser só isso, né? Então, na minha visão, a gente ainda está muito concentrado, né, na costa brasileira e tem muita coisa para a gente olhar para o interior do país. Então, acho que tem aí um trabalho importante que eu acho que já vem... Está começando, né? Acho que a gente vê ali um movimento interessante e que é importante que tenha uma participação de todo o segmento. Eu, né, normalmente, claro, não vou falar, eu vou puxar sozinha, mas eu também não acho justo quando as pessoas falam que o poder público tem que puxar sozinho. Eu acho que é bom para todo mundo, né? Quando um novo destino aparece, é bom para o governo daquele local, né? Para a parte política, mas é bom para mim também, né? É bom do hotel, que vai empregar muita gente, o restaurante. Acho que a nossa indústria é muito dependente da mão de obra, né? Então, quando a gente desenvolve um destino, a gente desenvolve economicamente aquele lugar, né? Porque você gera emprego no hotel, no restaurante, você gera no receptivo, tem a pessoa que está fazendo artesanato local, e a gente vê isso no turista, eu acho que agora ainda mais, né? O turista, hoje em dia, ele vem querendo consumir mais o local onde ele está, né? Então, ele quer comer a comida típica, ele quer comprar o artesanato local, né?
porque é o que eu falo. Ele quer viver a experiência local, É né? isso, é isso. E eu assim, particularmente atribuo, acho que houve uma mudança realmente do comportamento do consumidor, grande, diria, e se você olhar, eles estão... Falava-se que era muito coisa de milênio, geração Z, mas você vê que as viagens passaram a ser uma prioridade no consumo das famílias, Sim. realmente, e acho que isso explica, em parte, essa continuidade de uma demanda mais alta, né? A gente vê hoje base de crescimento. É o que eu aprendi isso com o Pedro e continuo falando aqui nas palestras que eu dou também. As bases de crescimento são menores, mas não quer dizer também que a base que a demanda está ruim, né? Pelo contrário, a demanda segue alta, né? Boa parte do país. Pedro, Tudo bom, Danilo? ele que faz as Tudo perguntas bem. difíceis, tá? Só para te avisar. Nada. Prazer te conhecer. Obrigado por aceitar nosso convite. Dentro do mercado hoteleiro, na distribuição do mercado hoteleiro, os canais indiretos eles são muito relevantes. Eles são a maior parte do que se vende dentro do setor. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é um canal interessante. E ter um pouco da visão de vocês, do que hoje está mais aquecido, menos aquecido, acaba sendo uma proxy interessante para o setor. A gente fala basicamente de hotelaria, é um pouco do nosso público principal. E aí, minha pergunta é a seguinte: você tem uma plataforma que é grande, tem vários tipos de produtos, destinos mais corporativos, destinos de lazer, produtos sofisticados, menos sofisticados. O que é mais relevante dentro do negócio? Até a gente ter um pouquinho mais de clareza do que é a Decolar em termos de tráfego, olhando para perfil de produto. Tá bom. Bom, numericamente, né, em volume, porque também não é muito justo, né, eu comparar um resort 5 estrelas, all inclusive, né, enfim, a gente tem que, né, ponderar aqui. Mas acho que numericamente, sem dúvida nenhuma, o meu site hoje, né, o meu B2C via site é a maior parte da minha venda, tá ali, né? A gente trabalhou muitos anos nessa marca, né? Então, acho que é super natural isso. Mas a gente vê... na verdade, eu acho que os nossos movimentos, né, mostram muito isso. Então, a gente vê algumas mudanças de comportamento, né? A gente agora, desde o final do ano passado, abre lojas físicas, né? De verdade, minha loja física vai ser maior que o meu site. Não é aí que a gente está mirando, né? A gente acredita muito na potência do site, na potência do online, né? Porque as pessoas estão, né, cada vez mais tecnológicas, cada vez, independente da geração, né? Elas estão olhando cada vez mais e estão querendo resolver suas vidas da maneira mais prática. Mas tem uma hora, nós mesmos aqui, né? Talvez ali uma ida rapidinha para negócios, para uma cidade pertinho, para o Rio de Janeiro, por exemplo, você resolve sua vida online, está tudo certo. Mas, às vezes, uma viagem um pouco diferente, para um lugar onde você não conhece, que você não tem muita referência, ou uma viagem num grupo muito grande, você queira, ou você precise, você se sinta mais confortável em ter ali uma consultoria um pouco mais, né, pessoal, ao vivo, enfim. Então, a gente entende que precisa ter esses múltiplos canais para atender esse cliente. Mas, inegavelmente, maior volume meu hoje, B2C online, né? Tem um canal para gente que vem crescendo muito e que a gente aposta muito forte nele, que é o B2B, né? A gente tem uma marca, Hotel Do, que olha só para B2B. A gente aposta muito, sem dúvida nenhuma, os meus principais percentuais de crescimento estão no B2B, até porque a base do B2C de comparação já é muito grande, né? Mas tem um canal aí muito importante que a gente acredita que vai fazer uma diferença na nossa distribuição. Então, a gente olha muito e aí, onde é que eu trago para o meu lado aqui, né? Que sou a pessoa que vai lá negociar com o hoteleiro, com o receptivo, com a atração. A gente busca sempre explicar ou dar a visibilidade para o parceiro do quanto é importante adotar estratégias diferentes para cada um desses canais. Eu acho que esse é um ponto interessante, não quando a gente está falando talvez das grandes redes hoteleiras, eu acho que já existe essa consciência, mas eu acho que quando a gente fala ali de um hotel mediano, né, para um pouquinho menor, é importante que ele entenda que muitas vezes o que ele precisa não é o banner da minha página principal. Não é, ele não tem nem quartos para receber o que o meu banner vai dar de demanda para ele.
Então, não é aí que ele precisa. Então, a gente faz muito esse trabalho com o parceiro, mostrando efetivamente, olha, o que você prioriza nesse momento? O que você busca nesse momento, né? Está buscando ocupação, está buscando tarifa, está buscando reposicionar teu produto, né? Enfim, então, é sempre... Eu falo que, em algum tempo atrás, minha estrutura, e no mercado mesmo, era chamada de sourcing. E eu acho horroroso este nome, me perdoe quem ainda usa, mas eu acho horroroso, porque se tem uma coisa que a gente não faz é sourcing. A gente faz relacionamento. Explica para o pessoal o que é sourcing. Sourcing é comprar o mais barato que tem, né? Sem muita diferenciação. Para resumir aqui, né? Eu falo que quem faz sourcing é quem compra parafuso para a montadora, né? Você deve comprar um caminhão, né? Quem compra cimento para construção. Faz muito sentido você ter uma estrutura ali de compras só olhando para preço. Eu prefiro, né? Nomear e acreditar que o que a gente precisa, e eu não estou falando só da Decolar, eu acho que esse é para o nosso segmento, né? Não dá para vender todos os hotéis do mesmo jeito. Com certeza, nesta mesa aqui, se nós três formos para o mesmo destino, nós três teremos necessidades diferentes. Quem viaja com a família tem uma necessidade, quem é mais aventureiro tem outra, e o destino pode ser o mesmo, né? E eu acho que essa é a importância de quem faz a distribuição. É conseguir entender que você tem parceiros diferentes, com perfis diferentes, explicar isso para o parceiro, porque muitas vezes não é simples convencer um parceiro de que ele não precisa do meu banner na página principal. Às vezes, quando a gente olha para o mercado hoteleiro, ele tem vários produtos. Pousadas, hotéis econômicos urbanos, full service, resort, multipropriedade, tem de tudo. E às vezes é natural que as plataformas grandes tenham um pouquinho de cada segmento. Se você fosse elencar 3 principais, aquilo que você acha que tem um match bastante interessante com a plataforma de vocês, qual que é o core do negócio? Onde que vocês são um canal de distribuição, a seu ver, mais competitivo? Caramba, é que eu acho que tem bem mais que 3, mas é que, de novo... 4. Te dou mais é que depende do canal. Então, por exemplo, quando eu estou falando, tá, de um produto para as minhas... E é um canal super potente, tá? Dentro da minha estrutura. Quando eu estou falando, por exemplo, do produto que eu tenho que colocar na minha loja física do Chile, Equador, Colômbia e Peru, que é da Viajes Falabella, é um produto mais resort, não all inclusive, mas resort, numa praia muito legal. Esse é mais ou menos o perfil, porém, sempre com o tema de esta região da América Latina sofre um pouquinho mais com alguma conectividade aérea, né, com alguns destinos nossos. Então, é mais este perfil. Se eu estou falando, por exemplo, que é o meu site B2C na Argentina, aí muda. Aí é um resort pé na areia, all inclusive. Ele quer entrar, ficar ali o tempo inteiro e é isso que ele quer, né? Ficar torrando no sol uma semana e comendo e bebendo. Se a gente está falando para um brasileiro, né? Aí muda. O brasileiro, de maneira geral, ainda busca bastante férias no sol, né? Na praia. Não necessariamente um resort, um all inclusive, perdão. Normalmente uma pousada, um hotel ali 3 a 4 estrelas, eu acho que é o maior perfil. Mas a gente tem também um volume, por exemplo, crescente, é novo, é mais novo, mas muito interessante do turista de contato com a natureza. A gente vem, e é interessante, porque a gente, obviamente, a gente faz o monitoramento não só nas vendas, mas também pelas buscas, né? Então, a gente pega, eu diria, com bastante rapidez essas pequenas tendências. Então, uma que eu acho que eu achei ótima, foi muito interessante, porque quando a gente começou a ver, o que está acontecendo, né? Do lado esquerdo ali do site, que é uma ótima ferramenta para entender esse início de comportamento, ali na coluninha esquerda do site tem uns filtros, né? E um estudo de comportamento ali no nosso site mostra que o que você usa ali não é o que você gostaria, é o que é essencial para a tua viagem, tá? Então, se você colocou ali 5 estrelas, é porque você não abre mão de ficar nos 5 estrelas, tá?
De repente, a gente começou a ver aumentar ali o check no Wi-Fi. Wi-Fi. Não é possível. Não são cidades corporativas. Você falar que um hotel de São Paulo tem bom Wi-Fi, um hotel de Brasília tem bom Wi-Fi, fácil entender, né? Fácil justificar. A gente começou a ver. E aí a gente começou a cruzar um pouquinho de informação, até que nós percebemos que esta informação cruzava muito, tinha uma conexão muito forte com uma outra tendência, que era um final de semana que tinha, em média, 1,8 noites, passou para quase, bem pertinho de 2, se não até 2,1. E aí o que nós começamos a entender? Opa, peraí. Lígia. Essa possibilidade de você fazer um dia de home office, você vai na sexta, fica sábado, domingo, e aí você precisa do Wi-Fi. O Wi-Fi passa a ser necessário e não mais interessante. Então, aí vou voltar na tua pergunta, Pedro, porque é muito variável esse... Porque, por exemplo, quando que há, sei lá, talvez 1 ano, 2 anos, se a gente sentasse aqui para conversar, eu te diria que um negócio importantíssimo era que o hotel pensasse na conectividade da internet dele, na velocidade. Então, isso vai mudando muito e muito de acordo com o público que eu estou vendendo. Muito, né? Depende muito de onde vem esse cliente. Você comentou um pouco sobre aumento do mercado de lazer, você falou um pouquinho sobre alguns destinos de natureza ganhando mais espaço dentro da plataforma. Esse recorte de quando aumenta, ele é de quando exatamente? Eu quero dizer o seguinte, se a gente olha para a pandemia, aí 2020, 2021, 2022, as portas começam a abrir um pouquinho mais, aí tem uma enxurrada desses movimentos. A gente já passou por 2022, passou por 2023 e 2024. Logo, mudanças de comportamento perene por demanda não acomodada, demanda reprimida, deixa de existir. Agora a gente começa a entrar um pouco mais em regime. Esse regime de hoje, 2024, em comparação com a gente tinha em 2019, tem mudanças de comportamento que ficaram? Tem, certamente tem. Comenta um pouquinho. Você apontou agora. Esse eu acho que de estender, né? Estender um pouquinho o final de semana. É um que, e na minha percepção, é para ficar. Eu não vejo muito... É o que eu falei ali, da mudança do comportamento do consumidor. Né? E eu acho que é uma mudança na vida das pessoas. Sim. Que se reflete no turismo, na forma como a gente viaja, né? Então, esse é um que ficou e eu acredito muito que ele siga. Eu acho que uma coisa que foi muito, muito legal para o turismo brasileiro foi que o brasileiro médio, né? Estou dizendo na média ali, foi obrigado a descobrir o Brasil. E uma vez que ele foi obrigado, porque você não podia sair do país, as pessoas começaram a perceber que tem coisa pra caramba para conhecer aqui dentro. E muita coisa diferente, né? Tem lugares que se a gente parar aqui para começar a falar, lugares que não estão nos top 30 do que todo mundo conhece, e que você surpreende com uma foto qualquer brasileiro, né? Então, eu acho que isso veio, acho que isso em volumes, obviamente, né, menores do que o final de semana estendido, porque ainda vai um pouquinho, vai passar pelo desenvolvimento turístico dessas regiões, porque a gente está falando, por exemplo, outro dia, não importa a cidade, mas eu estava conversando com um secretário de turismo de uma dessas cidades pequenininhas. Super turismo de aventura, nichado. Ele falou, poxa, tal, estamos desenvolvendo e tal. E eu perguntei para ele, falei assim, quantos quartos tem na cidade? E aí ele me olhou, ele falou, 200. Eu falei, então, a gente primeiro precisa começar entendendo que você só tem 200 quartos. E tá tudo bem. Só que, então, assim, não adianta a gente pensar que... aqui com uma bazuca, porque... Não vai rolar, você vai frustrar um monte de gente, né? Você não vai oferecer o que teu destino tem de melhor. Então, eu acho que a gente vai passar também por um ponto agora desses destinos que foram um pouco que descobertos, né? Logo no pós-pandemia, ou naquele período pior de pandemia, que todo mundo buscava um lugar onde não tivesse gente, esses destinos se deram muito bem. Mas deram muito bem que os 200 quartos atendia. Agora, precisa começar a crescer. Então, Pedro, eu não acho que é uma tendência que não fica. Eu só acho que ela demora um pouquinho mais, porque ela depende também de ser retroalimentada por uma infraestrutura nesses próprios destinos. E aí passa muito por poder público. Deixa eu te fazer uma pergunta, até aproveitando o gancho assim, do que você falou, dessas tendências e tal. Você acha assim que a persona clássica
da Decolar, ela se alterou na pandemia? Eu acho que ela Tem uma persona clássica? é isso. Eu acho que ele já era bastante diverso, né? Mas ele ficou ainda mais. E aí Ficou ainda mais diverso. mas aí de verdade, eu tenho dúvidas se pela pandemia, eu acredito mais que pela diversificação de canal de distribuição que a gente foi adotando ao longo, porque foram coisas que aconteceram mais ou menos juntas, né? Então, conforme eu vou investindo cada vez mais no B2B, eu tenho uma nova persona aqui. Conforme, por exemplo, eu começo a abrir lojas no Brasil, com o nome Decolar, né? Hoje eu já tenho 15... São 15? Hoje são 15. Franquias, né? Não, todas próprias. Próprias. Aí é onde a gente olha muito para a nossa estratégia de negócio, né? Olha muito e fala assim, cara, eu quero que essa loja seja própria. Eu não quero que ela seja franqueada. Para mim faz mais sentido. Eu gosto, né? Eu gosto mais dessa estratégia. Acho que faz mais sentido, principalmente pela nossa história como Desculpa te empresa. interromper, vira um ponto de consultoria e atendimento mesmo, isso. porque outros players que têm lojas de franquias, você acaba, na minha visão, tendo um conflito de interesse ali. O franqueado precisa vender, mas tem outros canais também, onde ele pode comprar na mesma marca. Eu conflito os canais, mas no final é tudo comigo, Sim, né? mas Então, não pro franqueado, é né? isso aí. Agora, Então, você na própria, Mas com é isso, eu acho que certeza. passa um pouco por uma mudança de persona também proveniente, né? Talvez aquela pessoa que não pensasse em mim porque só gostava de comprar na loja física, hoje em dia olha e fala assim, aquela marca que eu já conheço há tantos anos, agora tem a loja aqui também, então eu posso comprar com ele porque já é uma marca conhecida. E claro, né, gente, tem uma baita de uma estratégia de marca, de posicionamento de marca. E tem um volume de venda já expressivo ou ele é mais assim, não, eu imagino que tenha, claro, mas ou essa persona vai lá mais, ele fecha no site, digamos assim, ele vai lá olhar, consultar e tal, ele fecha lá. Grande, quase que a totalidade das pessoas que vão para minha loja, fecham na minha loja. Porque o nosso conceito na loja eu tenho que oferecer para ele a experiência completa, né? Porque aí fica mais difícil. Ele vai falar, já está aqui, está tudo montado, eu vou sair para procurar. Então, a gente percebe que ao oferecer e a gente olha muito para isso, né? A gente trabalha muito com o conceito de pacote. E o pacote, para mim, ele pode ser, na forma como a gente faz, tá? Ele pode ser aquele pacote tradicional, pronto, que você tem o voo A com o hotel B e o transfer, tá? Mas eu também tenho uma modalidade de pacote que você monta. Então, você escolhe o voo, você soma entre... Customizado, o cara vai lá... Você customiza e o que eu faço eu fecho numa transação só para conseguir te dar, obviamente, distribuir um pouco das margens que eu consigo com esses parceiros para o cliente. Então, fica um preço muito mais competitivo. Num estudo que a gente fez de um ano, mais ou menos, acho que um ano, você comprando através de um pacote, você tem até 35% de economia do que os mesmos produtos separadamente. Porque eu consigo distribuir parte, claro, da minha negociação para o cliente e, obviamente, eu parcelo em mais vezes. Então, enfim, tem todo ali uma comodidade e eu acho que isso faz com que o cliente da loja acabe saindo dali com o produto fechado. O espírito ali de aviação dela. Vamos passar a ela. Opa, quase. Ainda. Mas assim, temos players globais, né? Sim. E eles descobriram há pouco tempo os pacotes, né? Tem investido mais nisso. Assim. Pois é. Não tem muito tempo. Até a própria Booking, vocês não podiam falar, mas agora já foi. Tá indo pro aéreo Foi também. você que falou, hein? Não fui eu. Tá indo pro aéreo também, né? Coisa que ele nunca fez. Não sei se no Brasil já começou, mas internacionalmente já começou. E a competição se acirra, né? Ainda mais, né? Porque eles passam a fazer coisas que vocês já faziam há bastante tempo, né? De pacote. Atrações você já comercializava há muito tempo também? Sim, atrações. A gente tem hotelaria, Transfer. atrações, transfer, cruzeiros. Agora, super novidade. Tá subindo essa semana. Então, spoiler. Cruzeiros, circuitos e, obviamente, aéreo.
Tá vendo? Deixei o aéreo pro fim. Agora eu me redimi. E que é o grosso da receita, né? Aéreo Historicamente ainda, sempre foi, né? E tem um nome, né? Remete muito. O que Sim. a gente, acho que o nosso grande foco é o passageiro que entra em qualquer canal meu para buscar voo tem que sair com mais um produto, tem que sair com o que a gente chama de um pacote. Não importa o que é mais, né? Certo. Mas a gente trabalha muito fortemente, porque aí realmente é onde faz sentido para mim, né? Eu fidelizo esse cliente, e uma estratégia que é que a gente vem usando cada vez mais é o app. Então, hoje, metade das minhas vendas é feita via app, o que é muito relevante. Brasil ou toda a operação? Toda a região. Maravilhoso. Mas é muito potente. Muito dado para explorar. É muito potente. Você que é estatística, então? Não, mas é muito potente porque é um cliente que tem uma fidelidade maior com você. Ótimo, né? Você já larga o marketing de performance ali que é isso. corta um pouco da tua margem também. E aí é onde a gente vai ser mais eficiente para mandar um push notification para ele. Eu sei que ele personaliza. É isso, eu sei que ele comprou o voo com o hotel, é um push notification para um passeio, ele clica muito mais fácil. Então, realmente é uma ferramenta e é um canal onde a gente deposita muito tempo, esforço e tecnologia para que seja cada vez mais. Eu lembro que uma vez eu fui num concorrente de vocês fazer uma entrevista e a gente conversando, me falou uma coisa curiosa. Ele falou, a gente faz 700 testes AB por mês aqui. É uma loucura. E, cara, eu também costumo falar que vocês, na verdade, eu acho que assim, claro que o Business Core é a intermediação, é venda e tal, mas eu acho que é mais do que isso. User experience. É assim, totalmente. Você tem que fazer uma compra. Eu compro lá em você ou nos seus concorrentes porque é muito fácil comprar. No app, então, sabe? A gente aqui sabe, a gente trabalha com outras. Vai nos sites das redes hoteleiras aí. Você tem que conseguir comprar quase que de olho fechado. Quanto tempo leva o tempo médio de uma compra? Entre entrar no site, pesquisar e finalizar a compra. Em média, a gente está falando de quanto tempo? Um ponto. Estou Pergunta pensando difícil, aqui, É porque acho que mais do que o tempo, talvez são poucos cliques, então. Já. tá, em cliques? Não. Ó, então você, 1, 2, rapidinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, em menos de 10 cliques você tá com a sua compra fechada. Né? Menos de 10 cliques, com certeza. Deixa eu te fazer algumas perguntinhas, que é o seguinte, quando se fala, olhando para frente, a gente está falando de crescimento, de perspectiva de aumento de volume de vendas, onde que dá o principal driver? Está em volume de compras ou está em ticket médio? Mais pessoas começam a comprar ou um volume de pessoas semelhante começa a pagar mais caro? Na sua visão, pelo que vocês acompanham? Bom, a gente olha muito para gross booking, né, que é uma mescla dos dois, né, mas a gente tem estratégias diferentes dependendo do canal, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de loja, que é um canal novo, obviamente eu estou buscando mais gente, né? Volume. Porém, a loja me traz um ticket médio muito mais alto do que o site, né? O preço da conveniência. Exatamente. Então, tem tudo isso. Quando a gente fala, vou falar aqui de maneira geral, B2C como um todo, a gente vê claramente um aumento do ticket médio, mas aí também muito influenciado porque eu foco muito em ter cada vez mais pacotes. Isso me ajuda a aumentar. Seu ticket. E para aqui, agora falando, né, acho que para o principal público que está vendo a gente aqui, para o hoteleiro, faz muito mais sentido, vale muito mais a pena quando ele vende, quando eu vendo o hotel dele dentro de um pacote. Porque o índice de cancelamento é muito menor. A antecedência de compra é muito menor. E o valor percebido do hotel dele acaba sendo mais conveniente, não vou falar menor, mas mais conveniente, porque dilui no aéreo. Então, quando, né, a lógica como um todo, e por isso a gente foca tanto, e eu diria, talvez a melhor resposta para a sua pergunta, Pedro, a gente olha para aumento de penetração de pacote.
É aí que está meu foco, porque com isso eu trago maior ticket médio, e aí, por exemplo, quando eu estou falando de app, eu aumento a recorrência, então eu tenho mais gente comprando. Então a gente olha, acho que mais para o canal e para o que a gente está vendendo. Você passou um tempinho razoável na cadeira aérea, seja da companhia aérea ou dentro da intermediação aérea na Decolar, então você entende um pouquinho do mercado. Vou aproveitar esse pouquinho que você conhece, entre aspas. A situação do Brasil nos últimos anos, ela teve aí uma desvalorização do real, que de certa forma traz um custo para o mercado aéreo mais significativo. A gente teve também o querosene crescendo, o que trouxe um aumento de ticket para o setor. Daqui para frente, em curto prazo, não tem muita coisa mudando ainda. Pelo menos não é até o que seu próprio amigo, que também era da Gol, me fala. Eu só repito as coisas. Isso de alguma forma afeta o business? Essa intermediação, esse crescimento em termos de aéreo, ele fica, esse crescimento em termos de pacotes, ele fica um pouco mais difícil em razão do ticket médio do aéreo? Qual que é a leitura que você faz? Acho que afeta o mercado como um todo, né? A gente realmente está vendo níveis tarifários aí do aéreo bastante elevados, para dizer o mínimo, né? A gente repassa, não tem jeito, né? O custo que eu recebo do fornecedor. Afeta, a gente não vê talvez um retrocesso de demanda, mas fato é que muda um pouco o perfil, né? Então a gente vê, por exemplo, um crescimento maior em viagens mais curtas, e estou falando em termos de distância, tá? Não curtas em dias, em distância. Viagens mais próximas, então. Tirando o Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro não dá. Mas a gente vê, por exemplo, um aumento interior de São Paulo, cresce muito forte interior de São Paulo, porque você consegue ir de carro. Rodoviário. Exatamente, né? Então, enfim, acho que tem mexe, talvez não por uma restrição de demanda, mas por uma mudança um pouquinho da persona, da forma de comprar, né? Ou, enfim, do tipo de viagem que você vai fazer. Então, acho que sim, e concordo, não vejo num curto espaço de tempo uma mudança nesse cenário de preço de aéreo, até porque as cabines continuam muito cheias. A demanda né? é boa, a oferta não cresce, então tá aí, é isso. Né? Não tem muito para onde fugir. E partindo do pressuposto que na ponta final o consumidor ele tem um limite de gasto, o aéreo ele é concentrado, são menos empresas e tem um certo poder de barganha maior na negociação do que do outro lado da mesa em relação ao pacote. E aí estou olhando aqui para o mercado hoteleiro. Se o aéreo, até por uma questão estrutural, reposiciona preço e tem esse poder maior de barganha, isso pressiona a hotelaria a ter mais dificuldade de continuar crescendo o preço? Olha, a gente vê evolução de tarifa média hoteleira no Brasil como um todo. Acho que tem ali raríssimas exceções, tá? De destinos, vou falar por destinos que não tiveram aí uma evolução de tarifa média no último ano, tá? De maneira geral, todos crescem. Claro, pressiona um pouco, né? Porque você também não pode puxar tanto, porque o lado de cá já puxou, e a primeira ponta normalmente está no aéreo mesmo. Mas eu acho que tem espaço. Mas é que o meu ponto, que eu acho que é importante, né? É a gente também olhar o seguinte. Não adianta você só puxar a tarifa por puxar a tarifa, né? Como está a infra, né? O que você está oferecendo? Porque a gente falou aqui no começo, as pessoas cada vez mais buscam experiências. Se o seu hotel é exatamente igual ao da esquina, que é exatamente igual ao da outra esquina, você só tem uma opção para competir: preço. É isso. Agora, a gente vê muito isso, né? O passageiro, o cliente cada vez mais busca ali, né? Mais fotos, ele quer entender melhor. Ele cada vez mais, a gente monitora o quanto ele lê das avaliações do site, né? As pessoas cada vez leem mais, né? Ou seja, as pessoas estão buscando experiências, estão tentando entender o que o hotel A me oferece de diferencial para o hotel B. Tanto que a gente faz muita ação segmentada, né? Em parceria com alguns hotéis. E é impressionante que a conversão desses e-mail marketing, desses pushes, quando envolvem a experiência que aquele hotel te propicia, é muito maior. Então,
eu acho que vem muito atrelado a isso. Então, eu, normalmente, obviamente, quando a gente senta para negociar com o hotel, vem essa conversa, pô, Dani, mas eu preciso corrigir ali a minha tarifa. E, normalmente, a minha pergunta é, o que você está entregando de experiência única? E ninguém está falando aqui, gente, que experiência única tem que ser garrafa de espumante importado no quarto. Não é isso. A gente não está falando, né? Quando a gente fala experiência, a gente não necessariamente precisa atrelar a algo luxuoso, caro. A gente está falando como é que você vai fazer a pessoa se sentir naquele local para onde ela... Porque, realmente, eu sou de São Paulo. Eu não vou sair de São Paulo, pegar um voo para ir, sei lá, para qualquer lugar do Brasil para comer no mesmo restaurante que eu tenho aqui. Você tem toda a razão. Vou aproveitar que essa é estatística, que eu não sabia disso. Eu gostei da novidade. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se tem uma resposta clara para isso. Não, se não tiver, tá tudo bem, a gente vai para a próxima. Que é a seguinte. Pensando num produto hoteleiro com perfil semelhante. Quando eu falo semelhante, em termos de posicionamento de mercado, na mesma cidade, ou supostamente um destino parecido, de categoria similar. As diferenças em avaliações, o quanto que impacta na capacidade de venda desse negócio? Às vezes, fala, se eu tenho uma avaliação que ela é de X, e aí passou a ser 1,2X, isso tem como quantificar ou tem como trazer alguma percepção do como eu consigo vender mais ou não, em razão de uma melhoria de vendas? Pegando esse ponto que você comentou sobre avaliações, comentários. E eu vou complementar. Qual é o fator decisivo de compra hoje, nessa mudança que a gente viu do consumidor? É o preço, olhando assim a mesma categoria, ou são essas avaliações? A qualidade, a experiência entregue? Eu acho que as duas coisas aqui vão pesar, né? Dentro de uma avaliação mais ou menos parecida, raramente você vai escolher um preço muito mais alto, né? Então, assim, preço obviamente conta muito, até pelo que a gente falou antes, né? A gente tem uma subida de preços ali num outro pedaço importante da viagem das pessoas e tal. Então, acho que sim, o preço continua sendo importante. Mas essa avaliação vem sendo cada vez mais relevante, né? A avaliação ali qualitativa, a gente chama do score do hotel, e por dois motivos, né? Porque, obviamente, eu, como distribuidor, né, de vários parceiros, eu uso isso para fazer minhas ferramentas de quem eu distribuo antes de quem. Porque se eu tenho um hotel mal avaliado, eu não vou colocar ele no primeiro lugar da minha lista, porque no fim do dia, não é por mim, mas eu estou oferecendo um mau serviço para o cliente que depois não volta. Então, né, por uma questão óbvia, eu não vou priorizá-lo. Então, eu não tenho um número para te dar, tá, Pedro? Assim, vale 1,3 vezes. Mas se eu melhorar a minha avaliação em 20%, meu preço cresce 30%. Mas eu acho que essa correlação tão direta, não. É possível de se fazer um estudo, mas a gente não tem esse estudo pronto. Mas, claramente, a gente percebe que ao sair, que a gente vai pondo por coresinhas, tá? Então, tem o amarelo, tem o azulzinho. Tá? Quando o hotel muda o grade, o score dele, e entra na nova cor, a gente percebe um aumento de volume de vendas. Então isso mostra realmente, né, como o consumidor está mudando, né? Porque acho que se a gente fosse falar isso antes da pandemia, acho que preços seriam completamente o determinante, né? Estamos chegando ao fim aqui. Pedro, você tem algumas palavras finais, alguma coisa? Queria agradecer a sua presença, parabéns pelo trabalho. Se eu soubesse que você era estatística, eu teria preparado outras perguntas ainda mais... Ainda bem que eu contei só agora. Complexas, brincadeira. Obrigado, Dani. Obrigado, parabéns pelo trabalho. E fique à vontade de fazer seus comentários finais. Exatamente, por favor. Eu que agradeço imensamente o convite, a mega paciência que eles tiveram comigo, gente, porque realmente foi difícil achar uma agenda. Mas obrigada, um prazer. Sinal de que as vendas estão boas, hein? Um prazer estar aqui. Eu sou uma apaixonada pelo turismo, pelo Destino Brasil, e eu realmente acredito que só trabalhando junto, realmente, como setor, a gente vai conseguir crescer, né, como um todo. Então, acho que esse papel aqui da gente ter esse bate-papo, da gente trazer informação, é sempre importantíssimo. Contem comigo todas as vezes que vocês quiserem. Me liguem só com 3 meses de antecedência. Brincadeira.
Bom, antes de terminar, queria agradecer nossos patrocinadores. Let's Book está aqui atrás, de grande parceiro de muitos e muitos anos. Um abraço aí para Carol, um abraço para o Tarek, um abraço para o Guto. Também aqui a TOTUS, nosso grande parceiro, Cláudio Cordeiro. Um abração, Thaís, todo mundo. Não poderia também de agradecer o Aleph, nosso produtor. Obrigado. E claro, ao Rafa aqui que nos cede esse espaço da R1, que nos cede esse espaço aqui para gravar o Hotel Trends. 25... boda de quê? Boda de meio, né? Boda de prata, hein, camarada? Me complica. Eu vou acreditar em vocês. Prata. Então tá bom, gente. Obrigado. Até a próxima. Até o mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.